Boa noite. Seguindo com o objetivo de trazer informação sobre vários aspectos da Síndrome de Rokitansky. Sou Cláudia Melotti e hoje receberemos Dr. Dani Eisenberg, médico do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele e sua equipe é um dos responsáveis pelo primeiro transplante de útero do Brasil. Aguardando o Dr. Dani. Lembro que as perguntas podem ser enviadas durante a live e o nosso vídeo vai ficar disponível no IGTV. Agradeço a todos, muitos conhecidos entrando, muito obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Aguardando o Dani, Dr. Dani. Hoje nós comemoramos Boa noite de novo. Minha mãe entrou sem querer. Eu aguardando o Dr. Dani Eisenberg, que vai participar da nossa live. A gente vai falar sobre transplante de útero, o primeiro transplante de útero que ocorreu no Brasil. O primeiro transplante de útero no mundo com doadora viva, com doadora falecida, perdão. Dr. Dani, tentando convidar a Dr. Dani. Não sei por que motivo. Agora sim, agora entrou. Chamando o Dr. Dani. Olá, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder conversar aí sobre transplante de útero com uma plateia aí tão seleta. Muito obrigada. Dani, posso tirar os doutores e ficamos com Cláudia e Dani? Com certeza. Muito obrigada. Dani, eu queria começar pela história do transplante uterino no mundo e depois chegar ao Brasil. Queria te Tá. ouvir. Então, é curioso como a história do transplante de útero, ela começou por causa do transplante da tuba uterina. Como você não podia transplantar só a tuba, transplantavam o útero junto e isso começou em modelo animal. Existe uma descrição histórica da década de 1930 de um pintor que teria feito, né, várias cirurgias para mudança de sexo e que teria falecido depois de complicações de um suposto transplante uterino, mas isso a gente não tem comprovação científica. Então, os transplantes de forma científica começaram em modelo animal, na década de 60, em grupos americanos e russos. E aí, depois que surgiu a fertilização in vitro, em 1978, isso ele ficou ficando meio de lado. Até que retomaram em 2002 um relato na Arábia Saudita de um transplante de útero intervivos e que não teve nenhum tipo de preparação prévia e a paciente evoluiu com uma perda desse transplante mais ou menos uns 2 a 3 meses depois da cirurgia, porque esse útero prolapsou. Ele não estava bem fixado e ele saiu pela vagina e acabou ficando sem suporte vascular, né, sem receber sangue nem oxigênio, e acabou perdendo o transplante. Até que em 2014, a gente teve, desculpa, em 2011, um transplante na Turquia, com um doador falecido, mas que eles tiveram uma doadora de útero que nunca tinha engravidado. E a receptora chegou a engravidar 5 vezes e abortou 5 vezes.
Então, a gente não sabe aí se teve, na verdade, um problema na escolha do útero. Útero. Até que em 2014, né, que ficou famoso o grupo na Suécia, do professor Mats Brandström, fez uma série de 9 transplantes, todos com um doador vivo, e que depois acabou gerando, né, algumas pacientes até engravidaram mais do que uma vez. Então, foi a primeira série com sucesso, com nascimento, com um doador vivo. Vivo. Aí nós tivemos, em 2016, na Cleveland Clinic, o professor Andreas Tsakis fez um doador intervivos, só que ele não teve sucesso. A paciente teve diversas complicações e acabou tendo que retirar o útero depois de um tempo internada por causa de uma infecção por fungo. E em 2017 tem um transplante com sucesso também com doador vivo do pessoal da Baylor, no Texas, que gerou um nascimento com um doador vivo, foi o primeiro nascimento fora da Suécia, e a gente teve o primeiro nascimento com doador falecido esse ano, fazendo 3 anos, foi em dezembro de 2017. O da Baylor com doador vivo acho que foi em outubro, e o nosso que foi em dezembro de 17. E depois disso a gente teve alguns outros relatos. Tá. Nos conta um pouco mais, me surpreende que eu mesmo como médica só fui ficar sabendo do Brasil sendo o primeiro sucesso de nascimento de criança em doador falecido no Brasil, numa aula, quando eu estava na Universidade de Harvard. Então, conta um pouco mais com detalhe do primeiro caso aqui no Brasil, do seu primeiro caso, para a gente entender um pouco mais. Tá, joia. Eu queria falar só que eu represento, na verdade, um time muito grande, que envolveu médicos da equipe de transplante de fígado do Hospital das Clínicas, outros ginecologistas, embriologistas, assistentes sociais, psicólogas, enfermagem. Então, a gente teve aí uma equipe bastante grande de profissionais, então eu estou representando aqui pelo menos 30 profissionais, todos do Hospital das Clínicas. Eu acho que é um grande orgulho para a gente que o DNA desse trabalho é 100% brasileiro. A gente não teve, entre os autores do trabalho, ninguém de fora do Hospital das Clínicas. Nós fomos treinar com a equipe da Suécia. Eu acho que a ideia de desenvolver essa pesquisa aqui, ela começou por causa do trabalho da Turquia, e no meio, quando a gente estava pesquisando, revisando literatura, surgiu essa parte do experimento sueco, e nós fomos treinar com eles. Nós passamos uma semana na Suécia, e é curioso que um dos modelos mais parecidos com o útero humano é o útero da ovelha. Muita gente nos pergunta por que não o útero do macaco. O macaco ele pode transmitir para a gente várias doenças, então você precisa de um nível de biossegurança muito elevado para conseguir operar macaco. Tem um centro no Brasil, parece que no Pará, que se opera macaco. O pessoal da Suécia, inclusive, foi operar na Tanzânia quando eles estavam treinando. Então a gente passou a operar ovelhas. Nós operamos 2 ovelhas na Suécia, junto com uma equipe de Israel, que também estava lá treinando na época. E aí depois a gente voltou e começou a captação de órgãos no modelo humano, né? Nós passamos a acompanhar quando a pessoa era uma doadora de órgãos e e era do sexo feminino, tinha uma idade compatível, nós íamos lá para treinar a retirada do útero. E na 8ª vez que nós fomos retirar o útero, nós acabamos fazendo o transplante. Então nós começamos primeiro em cadáver, depois passamos para modelo animal, depois nós treinamos a retirada do útero, até que na 8ª vez nós fizemos o transplante, que foi esse transplante que foi bem sucedido. Maravilha. Depois dessa aula de história sobre o transplante de útero, eu queria chegar hoje, nos dias de hoje, e entender e que todo mundo entendesse o que é o transplante de útero como modalidade experimental, né? Deve seguir regras rígidas, normas rígidas. Eu queria que você explicasse o que isso significa para a gente.
Tá. Hoje em dia já foram realizados mais de 60 transplantes no mundo inteiro. Então, os países que já fizeram transplante até hoje, nós temos, além da Suécia, Estados Unidos, Brasil, China, Índia, República Tcheca, Líbano e Alemanha. Estão desenvolvendo estudos ainda na Inglaterra, na França, em Lituânia, Áustria, tem alguns países que estão, Israel, que estão desenvolvendo linhas de estudo aí do transplante de útero. Nós já temos vários nascimentos também, a maioria deles com doador vivo, mas nós tivemos também o ano passado na Cleveland Clinic um primeiro nascimento com um doador falecido dos Estados Unidos, e ele já tinha algumas outras pacientes que também estavam gestantes. Muitas pacientes falam sobre doador vivo e doador falecido, qual seria o melhor modelo. A gente acredita que as duas modalidades vão coexistir. Doador vivo é muito mais fácil, vamos dizer, do ponto de vista logístico, porque você consegue programar a cirurgia, você consegue colocar a doadora numa sala, a receptora numa sala do lado, o útero não fica tanto tempo sem receber sangue e oxigênio. Inconvenientes, você tem a cirurgia da doadora, que é uma cirurgia que na literatura leva em torno de 6 até 9 horas, existe algum risco para a doadora, então não é uma cirurgia isenta de risco, não é uma simples esterectomia, não é uma cirurgia, vamos dizer, a princípio do ginecologista, só, pelo menos não de forma isolada, mas é muito mais prático, vamos dizer. Quando você usa a modalidade de transplante com doador falecido, você tem que ter uma equipe 24 horas disponível para você ir lá captar o útero, então tem que ser um lugar que já tem uma infraestrutura de transplante de outros órgãos. Você não tem o custo da doadora, nem o risco para a doadora, e você democratiza o acesso, porque nos casos de doador intervivos, quem que se ofereceria para doar o útero para uma pessoa que não conhece? A gente tem dificuldade hoje em dia até de doação de sangue, quanto mais de doação de útero. Então, normalmente, é alguém que é conhecido, que é próximo da receptora. Então, e se eu não tiver uma receptora que é para poder me doar, então eu vou ficar sem? Então, a gente acredita que as duas modalidades devem coexistir. Ao mesmo tempo, você tem várias condições para poder ser doador. Você precisa ter uma boa vascularização, um útero com bom aspecto, né? E tem também, quando você usa doador falecido, essa pessoa faleceu do quê? Isso pode ter prejudicado a qualidade desse órgão, né? Então você precisa, para poder desenvolver um transplante de útero, ter um know-how de transplantes em geral, porque tem a parte cirúrgica, tem a parte de reprodução assistida, porque você precisa fazer uma fertilização in vitro. Em geral, muitas pessoas perguntam se a gente transplanta a trompa junto. Não, a gente transplanta só o útero. Então, essa paciente tem que engravidar através de fertilização in vitro. Você tem a parte da imunossupressão, para não ter uma rejeição desse órgão. E você tem o controle das infecções, né? Tem que ter uma estrutura acostumada com pré-natal de médio para alto risco. Então, esse é um procedimento que deve ser feito numa estrutura com nível universitária, num hospital de grau terciário, quaternário, para quem não está acostumado com essa, não, num hospital de especialidades. Ele não é o tipo de procedimento que deve ser feito num hospital geral. Em todos os lugares do mundo, ele é feito em centros universitários. Além do teu projeto que está em andamento, Dani, que a gente vai falar um pouco mais para frente dele, você conhece outros projetos em andamento no Brasil? Até onde a gente sabe que tem autorização, que segue os trâmites habituais, só tem o projeto um projeto de pesquisa, né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Nós temos aprovação tanto do Comitê de Ética do hospital, quanto a aprovação do CONEP em Brasília, Ministério da Saúde e Central Nacional de Transplantes. Tá. A indicação, qualquer mulher pode ter a indicação de transplante uterino? Quem seriam as pacientes que seriam candidatas a transplante de útero? Então, seriam aquelas pacientes
que nasceram sem útero ou com uma grave malformação da cavidade uterina, então as pacientes com síndrome de Rokitansky, as pacientes com hipoplasia uterina, aquelas pacientes que perderam o útero de forma inesperada, então, por exemplo, que tiveram câncer do colo do útero, na série aí da Suécia, tiveram 2 pacientes na série inicial de casos que tinham câncer do colo do útero, ou paciente que teve câncer de endométrio, câncer de ovário numa idade precoce, também tiveram que retirar o útero, e aquelas pacientes que perderam o útero ou durante a gestação, ou durante o trabalho de parto, ou no pós-parto, que acabaram perdendo o útero de uma forma inesperada. Idade, Dani. Idade mínima, idade máxima e menopausa. Depois a gente vai falar em relação à doadora, mas em relação à receptora, idade mínima e idade máxima, existe essa determinação? Então, o que acontece é que normalmente no nosso modelo de estudo nós usamos os óvulos da própria paciente que vai receber o útero transplantado. Então, no nosso protocolo de estudo nós utilizamos pacientes com menos do que 35 anos, porque isso maximiza a chance de gestação com óvulo próprio. Poderia ser feito com uma idade maior, ou, principalmente se você for utilizar óvulo de doadora, mas com óvulo próprio, a maior chance seria com pacientes com menos de 35 anos, mas você tem uma boa chance na fertilização in vitro até pacientes de 40 anos de idade. Se você está falando de óvulo próprio. Tá. Existe no Brasil, Dani, eu estou seguindo aqui algumas perguntas que estão entrando. Você pode doar o útero para uma pessoa específica? Então, uma mãe pode doar para uma filha, uma irmã, uma prima? Isso, por enquanto, não existe nos lugares, porque, por enquanto, é um protocolo de pesquisa, e o nosso protocolo, por enquanto, é com doadora falecida, não com doadora viva. Sim, sim. Nós pretendemos também seguir essa linha com doadora viva, mas até o momento é com doador falecido, e em geral na literatura, quando se utilizou doador vivo, em geral eram mãe doando para filha, mas a gente teve alguns casos, inclusive, de sogra doando para nora, mas eu acho que essa convivência depois deve ser difícil, a sogra sempre lá cutucando, falando, não, meu útero tá, eu tô meio dentro de você agora. É complicado. Tem mais uma pergunta aqui que entrou, síndrome de Morris, pode ser candidata ainda na indicação a transplante? Sim, síndrome de Morris poderia ser uma candidata a transplante. Contraindicações. Nos Estados Unidos, eu recebi a informação que as mulheres que fazem a neovagina cirúrgica que são excluídas dos protocolos atuais. Aqui no Brasil, isso segue também? Olha, o que acaba acontecendo, isso não é uma condição de exclusão a princípio da técnica. Quando se começa uma técnica, você tende a optar por casos que você acha que tem uma chance maior de sucesso, já que você está explorando uma área até então desconhecida. Sim. Então, quando você tem uma neovagina cirúrgica, você tem mais chance de ter aderências, sim, né? E isso dificultar a implantação, você pode ter uma estenose, uma dificuldade para acessar o colo do útero depois. A gente usa o colo do útero por 2 motivos. Primeiro, para fazer a transferência do embrião. E o segundo, porque a gente verifica se tem rejeição ou não ao transplante através da biópsia do colo do útero. E tem vários relatos já de estenose, de estreitamento para você chegar no colo do útero, né? Então, se você tem uma vagina que foi feita por dilatação, tem muito menos fibrose, é muito mais fácil de você executar a técnica. Então, eu não creio que a neovagina cirúrgica é um impedimento para você fazer, mas se você está começando na técnica, era melhor você utilizar alguém que tivesse uma neovagina por dilatação mecânica. Por dilatação. Quais as complicações, Dani, mais frequentes durante o processo? O que a gente teve reportado até aqui, tiveram trombose, né? A gente chegou a realizar um segundo transplante em fevereiro de 2017, que o órgão teve que ser removido 2 dias depois por trombose.
teve um entupimento dos vasos que foram ligados, e isso gerou uma perda do transplante. O órgão não conseguiu sobreviver porque teve aí como se fosse um infarto desse útero transplantado. Isso aconteceu também, é, isso aconteceu também na Suécia com casos e alguns outros casos pelo mundo. Então, trombose é uma complicação importante. A segunda, eu acho, a segunda parte é infecção, que tiveram alguns casos, o caso da Cleveland, que teve que retirar útero por infecção fúngica, mas tiveram alguns outros casos, que são pacientes que estão com imunossupressão, né? Então estão usando remédios que diminuem as defesas, então elas são mais suscetíveis. A paciente que a gente descreveu esse caso, que teve nascimento, ela teve uma infecção renal com 32 semanas de gestação, e ela teve, logo depois do transplante, um mês e pouco depois, ela teve um quadro viral também, que por precaução ficou internado um dia, mas foi um quadro mais leve. Existe a chance teórica de lesão de vias urinárias. Teve num caso da Suécia, na doadora, não na receptora, teve uma lesão, uma fístula, uma comunicação anômala, que teve do ureter com a vagina, que teve que ser corrigido depois de uma pequena cirurgia. Existe risco de lesão de vasos e existe o risco de lesão intestinal, porque são estruturas que são próximas, mas são, vamos dizer, riscos muito menores, muito menos frequentes perto dos outros que a gente comentou antes. Tá entrando algumas perguntas sobre a indicação da doadora, mas a gente relembra aqui que o projeto brasileiro é de doadora falecida. Então, nesse projeto, a gente não tem idade máxima, mas em outros projetos que possam acontecer, aí vem a pergunta, tem idade máxima para doadora? Ela poderia estar na menopausa? O primeiro caso da Suécia, que teve sucesso, a doadora tinha 61 anos. Os suecos estão recomendando, mesmo com doadora viva, utilizar doadoras que tenham menos que 57 anos. Eu não sei de onde eles tiraram esse número mágico, 57, mas provavelmente eles fizeram vários estudos, eles acham que pacientes, vamos dizer, com idade um pouco menor que 57 anos, têm uma vascularização do útero melhor, então mais fácil de fazer as ligaduras e menos risco de trombose. Então, eles estão recomendando menos de 57. No nosso estudo inicial, nós estávamos utilizando doadoras com até 45 anos, e nós pensamos em expandir isso, como é uma faixa muito restrita, para até 50 anos. No Brasil, a maior parte dos doadores de órgãos são homens. Em geral, quando são mulheres, são de mais idade. Algo que eu não sou normalmente da equipe que vai captar, eu virei um transplantador honorário, né? Eu passei a acompanhar equipes de transplante por causa disso e verifiquei que existe, as pessoas deveriam doar órgãos muito mais vezes do que eventualmente doam. A gente sabe que é um momento muito difícil para a família, né? Quando se perde uma pessoa próxima, mas você poder doar os órgãos e poder ajudar a salvar, muitas vezes, salvar vidas ou ajudar vidas, ou no caso do útero, ajudar a realizar o sonho de uma pessoa é fundamental. Eu acho que talvez uma coisa muito importante, não só para o útero, mas que as pessoas deveriam no Brasil doar muito mais órgão do que doam. E aí a gente ia poder ajudar. Uma conscientização para isso, né? Eu acho que realmente é um momento muito difícil e teria que ter tantas pessoas doarem mais, e as pessoas que têm contato com potenciais doadores também avisarem com agilidade a central de transplantes, porque a gente tem uma estrutura impressionante de captação de órgãos, equipes extremamente dedicadas e muito competentes, né? Os transplantadores de fígado, transplantador de rim, transplantador de coração, transplante de córnea, a gente realmente tem aí uma estrutura impressionante de captação, uma fila única, séria, né? Realmente é algo muito bonito. Entrando aqui algumas perguntas, Dani, sobre se eu tenho um problema no rim, se eu tenho algum outro problema, se eu poderia ser candidata ou não. Lembrando que sempre é a escolha da melhor
pessoa nesse início que ainda é um modelo experimental, mas que no futuro todas essas condições provavelmente podem ser estudadas caso a caso, né? Tô certa? Sim, eu acho muito importante a gente individualizar cada caso. Nessa Exatamente. série inicial de casos, a gente não incluiu pacientes que tinham rim único, com receio de alguma complicação e que a pessoa pudesse perder, muitas vezes, o único rim, ou que durante a gravidez houvesse uma sobrecarga para esse rim e uma piora da função renal, e muitas Ok, vezes até que uma paciente que tinha um rim acabar virando uma paciente que ia para diálise. Então, perfeito. na Suécia, foram utilizadas pacientes com rim único. Aqui no nosso estudo inicial, nós não incluímos pacientes que tinham rim único. Para a Tá, gente, a única malformação tinha que ser a malformação uterina. tá. Após o parto, normalmente o útero é retirado e os imunossupressores são suspensos. Sim, mas existem alguns relatos que eles mantiveram o útero e existem alguns casos, por exemplo, na Suécia, que a paciente, a mesma paciente com o mesmo útero transplantado, ela deu à luz mais do que uma vez. O problema de você manter o útero é ficar um longo tempo com os imunossupressores, que podem trazer outros riscos de saúde. Então, no nosso modelo de estudo, cada útero transplantado ia gerar uma gestação. Tá, ok. Essa mãe pode amamentar o seu filho no pós-parto? Sim, essa mãe amamentou a filha, e porque ela já assim que terminou o parto, foram mais 5 horas e meia para a gente retirar o útero, porque a gente tinha que retirar o útero, os vasos que a gente tinha colocado da doadora e mais 2 centímetros de vagina da doadora que são emendados na vagina da receptora. Então, também, tanto o implante quanto a retirada do útero são cirurgias bastante delicadas e demoradas. Tá. Algumas pessoas aqui falando que foi maravilhoso acompanhar todo esse processo. Posso imaginar como foi emocionante estar tá lá dentro da sala e tudo dar certo e tudo acontecer. Que sucesso, parabéns. Eu me lembro, Dani, eu com 14 anos, quando eu descobri que eu não podia ser mãe, que eu não tinha útero, isso eu estou falando de 84, minha mãe falando que quando eu tivesse idade para ter um filho, ia ter transplante de útero. E eu dando risada dessa história e agora conversando com um dos responsáveis. É um prazer e um orgulho estar aqui conversando com você. Continuando ainda no momento atual, que outras observações você gostaria de fazer antes da gente passar para o futuro dos transplantes no Brasil? Eu só comentando em cima dessa história da sua mãe, você sabe que conversando com o pesquisador sueco responsável pelo time de lá, e que foi pioneiro no mundo nisso, ele antes de trabalhar com reprodução humana, ele fez uma especialização em oncologia na Austrália. E uma paciente, ele teve que comentar, ela tinha um câncer do colo do útero, ele teria que retirar tudo, inclusive o útero, os ovários, né? E fazer uma esterectomia completa. E ele estava muito constrangido em falar isso e não sabia como a paciente reagiria. E aí a paciente virou para ele e falou assim, tá tudo bem, não tem problema, porque daqui a um tempo vai ter transplante de útero. E aquilo nunca saiu da cabeça dele, e ele voltou para a Suécia. Foram 15 anos entre os primeiros estudos dele em modelo animal, ou 14 anos, até ele fazer essa série de 9 casos. Então, uma das coisas que mais preocupa a gente no momento, está crescendo o número de casos feito no mundo inteiro. A gente espera que em breve não seja mais experimental, que a gente possa oferecer isso para muitas pessoas que precisam, mas é que isso demanda um expertise grande no que as pessoas estão fazendo. A gente tem muito receio de as pessoas embalarem e falarem, não, é uma esterectomia, é um bebê de proveta, tudo é fácil, e que você tenha complicações graves, né? Mesmo em locais onde as equipes são muito treinadas, são muito habilitadas a fazer o que ocorreram complicações. Então, a gente se preocupa muito que equipes que não têm o devido treinamento embalem aí em projetos mirabolantes
para dizer que fazem e que você possa ter complicações graves por causa disso. Não porque elas são inerentes a qualquer procedimento que está começando, mas por falta de adestramento da equipe. Então, isso nos preocupa bastante. Muito. Existe uma curva de aprendizagem, né, que é uma coisa muito importante em todos esses processos, esses procedimentos novos e para isso atingir uma escala comercial, né, para isso poder ser oferecido de uma maneira comercial, né, Dani? Sim, e lembrando que nós temos aí equipes muito acostumadas a realizar a captação de órgãos, implantes, num hospital reconhecido com expertise, né, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em transplantes, é um hospital pioneiro em transplantes. Lá foi realizado o segundo transplante de coração do mundo, primeiro transplante intervivos de fígado do mundo. Então, é um hospital habilitado em transplantes, é um hospital acostumado a casos complexos e que tem uma estrutura de suporte caso alguma coisa não saia conforme o planejado. Você poder oferecer um suporte para essas pacientes e não numa primeira complicação, né, não ter como resguardar o paciente. Eu acho que o máximo de segurança que é possível dentro de um cenário que a gente sabe que até o momento é experimental, mas que a gente imagina que em breve não será mais. A importância da seriedade, da responsabilidade e estar em centros de pesquisa, em centros estruturados, né, Dani? Isso também acho que é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? Fundamental, fundamental. E acho que é importante a gente falar que o transplante de útero, a gente sabe que não é um órgão fundamental do ponto de vista de manutenção da vida. É um transplante que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas. As mulheres que recebem um transplante de útero, primeiro, elas se sentem mais mulheres. Existem muitas pacientes com quem eu pude conversar, um sentimento de inferioridade em relação às outras mulheres, não se sentir como as outras, porque elas não têm o útero. A nossa paciente que deu à luz ficou muito feliz de poder menstruar. Algo que é muito corriqueiro para muitas mulheres, mas que para ela se tornou algo especial. Então, o transplante de útero, ele melhora, hoje em dia se fala tanto, ele empodera as mulheres, elas se sentem como as outras, ou elas podem sentir as mesmas sensações, pelo menos por um tempo, como as outras, além da possibilidade de gerar o seu próprio filho no seu ventre, que é uma experiência única. E é o mais próximo do que a gente pode conseguir de uma gestação que acontece em casa. As outras alternativas, útero de substituição, é muito importante, a gente está falando aqui para pessoas que são influenciadores, útero de substituição é permitido no Brasil. Se for uma pessoa que é parente até 3º grau, não precisa de autorização de ninguém. Se for uma pessoa que não é aparentado da pessoa, né, para quem ela vai gerar, você pode pedir para o CRM local, o seu caso vai ser analisado. Em geral, os CRMs, se não tem nenhuma irregularidade, concede a autorização. Então, útero de substituição para essas pacientes com Rokitansky que têm ovários, mas que às vezes não têm útero, você pode fazer uma fertilização in vitro com o óvulo da paciente, o sêmen do marido, e colocar numa parente dela ou do marido, ou às vezes até numa amiga dela, que tope, aí sim, desde com autorização do CRM, e a adoção também é uma possibilidade. Então, o transplante de útero é uma alternativa a mais para aquelas pessoas que buscam realizar esse sonho de ter uma família. É uma alternativa que não existia antes, mas muitos países não, por exemplo, a Suécia não permite útero de substituição, o Japão não permite, o Brasil permite, então a gente pode utilizar isso aqui. Né, a gente tem vários casos que a gente acompanha que são muito bacanas também, casais homoafetivos, né, masculinos. Então, isso é bem bacana e veio trazer essa alternativa nova. A gente sabe que a gente está evoluindo e que deve melhorar cada vez mais. Existem alguns relatos agora, um doador vivo de robótica, foram feitos na China, foram feitos na Suécia. Isso embute um valor a mais para um procedimento que não é considerado essencial, né? Você fazer
quando você usa doador falecido, é uma cirurgia aberta, não é uma cirurgia robótica. O fato de se tornar robótica, ela se torna mais cara, só que isso visa, às vezes, diminuir o risco para a doadora. Então, existem alguns estudos caminhando hoje já com cirurgia robótica para a doadora viva. Perfeito. Só repassando um pouco os imunossupressores, Dani. Esse esquema de imunossupressão é muito intenso? Como funciona? Conta um pouco da imunossupressão, porque tendo uma cirurgia com uma boa indicação, correndo tudo bem, o segundo passo é a imunossupressão, né? A segunda atenção. Correto. Então, a imunossupressão, normalmente ela é feita, apesar do transplante uterino ser nova, já tem mais de 10 mil mulheres que deram à luz com outros órgãos transplantados, fígado, rim. Então, já se pode acompanhar bastante. O que se utilizou para o útero foi um esquema de imunossupressão intermediário, né? Ele não era tão intenso quanto o pâncreas, parecido com o esquema que se usa para o fígado. E a gente ainda está tateando o menor esquema. Mesmo na vigência desse atual esquema, tiveram alguns casos de rejeição, mas que foram controlados com aumento da imunossupressão. Então, a imunossupressão até aqui, a gente não teve perda de útero por causa de imunossupressão. A gente teve perda de útero, por causa de rejeição. Teve perda de útero por causa de trombose e por causa de infecção, mas por imunossupressão, deficiência na imunossupressão, não. O esquema que a gente usa, existem alguns esquemas possíveis, mas a maioria dos centros usa o esquema sueco, que é com tacrolimus, usa MMF, que é o micofenolato de mofetil, e usa substância uma droga antitimócito, logo depois da timomodulina, logo depois do transplante. Só que para engravidar, a paciente não poderia estar usando MMF, porque ele pode dar malformação no feto. Então a gente troca e durante a gravidez usa tacrolimus e usa azatioprina. Porque a mulher recebe o útero, ela tem que menstruar algumas vezes para depois ser feita a fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela é feita antes do transplante, de preferência, porque assim a paciente não faz a fertilização enquanto já está tomando os imunossupressores, para diminuir o risco de infecção. Então, a primeira coisa, vamos dizer, a gente faz um screening na paciente de saúde, vê tudo, se tem malformação, se não tem, estuda os vasos da pelve, faz uma análise completa. Ela é candidata à ovodoação, ao transplante de útero, é feita a fertilização in vitro para saber se ela tem embriões de boa qualidade, para você não submetê-la para você não submetê-la a um transplante de útero sem ter certeza que ela terá embriões de boa qualidade. Ela tem embriões, você congela os embriões e aí ela aguarda surgir um órgão para transplante. É feito o transplante e aí na Suécia se aguardava 1 ano para poder começar a transferir os embriões para o útero, 1 ano depois do transplante. A gente achava esse tempo muito longo, porque mesmo no estudo sueco tiveram episódios de rejeição durante a gravidez. Então o fato de esperar 1 ano não garantiria que ela não teria rejeição. Então nós decidimos esperar 6 meses. A Baylor também seguiu essa ideia e também esperou 6 meses até transferir embrião. A gente acabou fazendo com 7 meses a transferência embrionária e a gente não teve nenhum episódio de rejeição. Então isso também foi uma coisa diferente do modelo sueco. A gente esperou um tempo menor até transferir embrião e a gente transfere um embrião de cada vez para diminuir o risco de uma gestação de gêmeos. Ok. Algumas perguntas aqui, Dani, em relação a como se candidatar para os próximos transplantes de útero no Brasil, na sua equipe. A gente, até o momento, a gente não tem vagas em aberto. A gente tem 2 pacientes que têm embriões congelados, que a gente não transplantou ainda, que vão ser as 2 primeiras, vamos dizer, não é bem que existe uma fila, mas os 2 primeiros casos que a gente pretende fazer. A gente vem enfrentando há um tempo dificuldade de financiamento. Os primeiros casos foram bancados em parte pela FAPESP, mas principalmente pelo próprio Hospital das Clínicas.
e a gente tem um problema no momento de financiamento para poder continuar. A gente está em busca de financiamento para poder fazer não só esses 2 casos, mas para a gente fazer outros casos. Então, nesse momento, a gente não tem vagas em aberto. Quando a gente buscou uma série inicial de pacientes, a gente buscou num grupo de Facebook de pacientes com Rokitansky. A gente teve a colaboração da organizadora do grupo, e que nos permitiu, ela foi sempre muito gentil, nos divulgou. A gente recebeu 23 e-mails em resposta, a gente fazia uma triagem por e-mail, a gente convocou 9 pacientes para essa avaliação, esse screening, e a gente incluiu 4 pacientes das 9. Então foi assim que a gente fez, e quando a gente tiver novas vagas, a gente vai divulgar, e a gente espera pelo seu instituto, né, que vocês fazem parte, e grupos na internet, quando a gente tiver novas vagas. Esse a gente achou, foi uma ideia do professor Carneiro, que é o responsável do transplante hepático, junto com o professor Baracá, que é o titular da ginecologia, que são aí os grandes mentores aí desse projeto, e foi uma ideia que realmente a gente, um universo que eu desconhecia, mesmo sendo ginecologista há muitos anos, e foi muito prazeroso poder ver como as pacientes com Rokitansky se juntam, se ajudam, se apoiam. Isso foi muito bacana para mim, vamos dizer, pessoa física, né? O que eu pude descobrir, evoluir, partilhar do sofrimento dessas pessoas, e que bom que a gente pôde ajudar uma paciente. A gente tentou ter uma outra paciente, essa que acabou fazendo transplante, ela acabou adotando uma criança, esse segundo caso, que acabou tendo intraútero, e é super feliz, mas a gente pretende também, ela tem uma irmã que pretende gerar para ela. A gente tem embriões congelados, talvez a gente possa ajudar de um jeito ou de outro. Eu gosto muito de um ditado que fala que uma pequena luz afasta uma grande escuridão. Então eu acho que é isso que a gente está fazendo. É isso mesmo, exatamente. É o objetivo do Instituto também. Entrando um pouco no futuro, qual a sua visão para o futuro do transplante uterino no Brasil e no mundo, em relação aos projetos, em relação à possibilidade comercial? Quando você acha que isso vai ser possível? O Brasil, às vezes, a gente está vendo nessa história da vacina, às vezes não caminha na mesma velocidade que a gente gostaria. Algumas coisas aqui andam muito rápido, seja por interesse de grupos, e algumas coisas andam muito devagar. Eu creio que no mundo o transplante de útero, em breve, então vamos dizer, em breve, eu digo até em 5 anos, eu imagino que vai ser uma modalidade de tratamento em alguns centros especializados. Eu não acho que transplante uterino é para ser feito em qualquer lugar, assim como o transplante de coração, de fígado, de pulmão. Eu não acho que vai ser uma modalidade, eu acho que vai ser uma modalidade a ser oferecida em grandes centros. Não acho que ela vem para substituir as outras opções, mas para ser uma opção a mais. A gente está ouvindo falar também de úteros artificiais, em modelos animais, em coelho, em rato, em ovelha. E isso também avança numa velocidade espantosa. Não estranho se daqui a um tempo a gente tiver úteros artificiais e talvez gestações fora do corpo. Isso que podia aparecer um dia, uma novela de ficção científica. Uau. Eu não sei se daqui a pouco a gente não vai numa fábrica de bebês, ver o nosso bebê crescendo como se fosse um aquário. Isso obviamente não existe até o momento, mas eu não acho que é uma realidade muito distante, principalmente com o avanço da tecnologia atual. Então eu acho que vai ter transplante de útero, talvez a gente tenha até útero artificial em pouco tempo. E a gente no Brasil vai tentar correr atrás disso também, mas a gente é limitado muitas vezes, não só da nossa própria vontade, financiamento, autorizações, mas eu acho que isso no mundo, em até 5 anos, eu acho que isso deve estar na prática. A gente faz parte da Sociedade Internacional de Transplante Uterino, a gente é membro fundador, eu e o Dr. Wellington Andraus, que é meu parceiro nisso, que é o principal responsável da equipe cirúrgica que fez o transplante, tanto da captação quanto do implante. Nós estivemos juntos e a gente vivencia as experiências dos outros centros
cada vez mais centros fazendo. A Cleveland Clinic teve muito problema no seu caso inicial, depois já fez no último congresso do ano passado, que foi na Cleveland Clinic, inclusive já tinham feito mais 6 casos. Então isso está aumentando muito. A República Tcheca autorizou um grupo de pesquisa fazer 20 transplantes de útero. É um país pequeno, mas que forneceu uma verba aí substancial para que isso acontecesse. 10 de doador vivo e 10 de doador falecido. Então a gente está vendo aí o centro se movendo e cada vez mais países participando aí dos congressos da Sociedade de Transplante Uterino. Maravilha, maravilha. O Instituto Rock fica muito feliz de fazer parte dessa história. Pensando nos investidores que nos assistem, que eu vi alguns nomes aqui que talvez, ou investidores que vamos procurar em breve para apoiar o seu projeto, como funcionaria? Doações? Como isso funciona? Conta um pouco para a gente. Eu acho importante, né, que as pessoas tenham uma ideia, porque às vezes isso parece algo muito caro, muito distante. Um transplante de útero ele tem um custo estimado entre um transplante de rim e um transplante de fígado, algo que a gente imagina, vamos dizer, que custaria em torno aí de 250 mil reais por transplante. Isso envolvendo todo o processo. Todo o processo, envolvendo desde a fertilização in vitro, o transplante do útero, as drogas imunossupressoras, até o pré-natal e nascimento. A gente imagina que é um custo estimado em torno desse valor. Realmente as pessoas interessadas, elas podem entrar em contato conosco para nós vermos como viabilizar isso de forma econômica através de doação para o Hospital das Clínicas ou via OCIP para o Hospital das Clínicas, para que a gente possa fazer aí, poder ajudar essas 2 pacientes que estão aguardando e outras pacientes, que a gente possa admitir mais pacientes, e a gente não tem incluído novas pacientes, até que a gente tenha uma viabilidade econômica para poder ajudá-las. A gente tinha essa previsão de conseguir fazer as 4, a gente teve que interromper por enquanto, estamos aguardando, e nem que a pessoa possa doar para um caso, para 2 casos, para a gente poder continuar ajudando essas pacientes. 2021, né, com muitos projetos, e a gente espera trabalhar e buscar investidores que possam realizar esse sonho para as mulheres. Fala um pouco mais da visão do futuro, para depois a gente ir para a finalização. Temos aí mais 10, 12 minutos. A gente tem aí as nossas pesquisas, apesar da gente ter essa dificuldade com a parte de fazer o transplante propriamente dito, pelos custos que envolve não só o transplante, mas as drogas imunossupressoras, a gente continua fazendo captações de útero, então a gente pede para que as pessoas continuem oferecendo órgãos, principalmente oferecendo também o útero além dos outros órgãos. É muito importante a gente avisar para a pessoa que o útero é simplesmente um órgão que carrega o bebê, ele não tem nenhum tipo de transmissão genética. Quando a pessoa doa o útero, não vai ter nenhum tipo de genética, quando você está doando o útero da sua mãe, aquilo não vai levar nenhuma transmissão genética da sua mãe para aquele bebê, é simplesmente uma forma daquela pessoa poder gerar. Nós continuamos fazendo pesquisa em modelo animal com as ovelhas, tem pelo menos 2 teses de doutorado que estão se desenvolvendo agora através de aperfeiçoamento da técnica. Uma é com coparticipação com um aluno da Colômbia e outro um aluno do próprio departamento de transplante hepático, para aprimorar a técnica do transplante. Então, as pesquisas continuam se desenvolvendo aqui também, apesar de a gente não poder oferecer, por enquanto, mais transplantes. E a gente vê aí com bons olhos esse desenvolvimento de modelos de útero artificial. Por enquanto a gente não tem isso aqui, mas a gente vem acompanhando em outros países por enquanto. Algum projeto sendo ventilado com doadora viva pelo seu grupo? Sim, a gente tem, agora está elaborando, a gente já tem autorização para fazer esse adendo, para fazer no projeto inicial também a possibilidade de utilizar a doadora viva. Até a gente imagina que a gente vai conseguir, de alguma forma, algum tipo de financiamento para que a gente possa também aperfeiçoar essa modalidade. A gente tem uma parceria grande com o grupo sueco,
Até para que quando a gente for começar aqui, que eles possam vir também. Eles participam de várias iniciativas como essa no mundo e dividem, é uma coisa muito bonita, como eles dividem a experiência deles com os outros grupos, para que o transplante de útero possa ocorrer como uma modalidade e não como um sucesso de um grupo isolado. Tá. Tudo a gente pode organizar todas essas informações para doação, né, econômica, né, Dani, e divulgar nesse próximo ano, buscando os investidores para um apoio a um trabalho tão sério, tão competente e tão inovador como o seu e da sua equipe. Acho que isso é uma coisa muito importante. A gente, muitas pessoas perguntam por que aqui deu certo, em vários outros lugares do mundo não tinha tido sucesso, talvez por juntar a expertise de vários grupos diferentes que normalmente não trabalhavam juntos e que puderam aí desenvolver esse projeto inovador. Então, o Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, ele é do HC, que é do Hospital da Faculdade de Medicina e do Estado de São Paulo. Ele já existe aí desde 2003 e ajuda sempre, né, trata muitos casais de forma totalmente gratuita, já com boas taxas de sucesso, além de ser um hospital escola, e o grupo de transplante de fígado também, que é reconhecido internacionalmente. Então, essa junção de expertise possibilitou que a gente chegasse num outro patamar, e a gente espera aí que com financiamento a gente possa poder ajudar cada vez mais mulheres que também precisam de um transplante de útero. Eles já fazem transplante de fígado, fazem transplante de pâncreas, e eles têm o maior interesse em também fazer transplante de útero, e a gente que já faz fertilização in vitro para muitos casais, a gente também espera poder fazer mais fertilizações in vitro para as pacientes com Rokitansky. Pensando em estrutura de dificuldade anatômica, o transplante de útero, como você colocou em custo, o transplante de útero fica entre o rim e o fígado também, em relação à dificuldade de técnica cirúrgica? Também. O transplante de rim, apesar de eu não ser urologista, mas pelos relatos dos colegas, ou algo primeiro que se aperfeiçoou, né, com o tempo, talvez no início não fosse tão simples, mas ele tecnicamente não é tão difícil de ser executado quanto o transplante de útero, pelo menos essa é o que eu recebi dos colegas transplantadores, e o transplante de fígado realmente ele é mais complexo, tem mais complicações, e também você parte de um paciente, o cirrótico, ou muitas vezes insuficiência hepática, que é um paciente que está mais grave. A nossa paciente que está recebendo útero, ela está em ótimas condições de saúde, o que diminui muito o risco de complicações, não é uma paciente desnutrida, não é uma paciente hipertensa, diabética. Então, isso é uma outra vantagem também em relação a transplante de vários outros órgãos, que às vezes o receptor não está numa situação tão boa quanto a nossa paciente. Né? Ela não está doente, né? Exato, ela sai ela simplesmente está precisando do útero. Exatamente, ela sai de um nível de qualidade de saúde que pode ser perfeita para ter o seu filho, Sim, né? Perfeito. Exatamente. Muito interessante. Dani, eu estou muito feliz porque hoje o Instituto Rock completa esse mês, o Instituto Rock completa 6 meses de vida. Parabéns. Muito obrigada. Em meu nome, da Luciana e da Isabela, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial a sua presença. É muito forte para a gente, para mim, estar aqui falando de algo tão inovador, de futuros nascimentos, de futura tecnologia, né, com um instituto que está nascendo e que está também criando força, perna, braço para muito trabalho que vem pela frente. E eu queria agradecer muito a você, a todos os colaboradores, todos os profissionais que vêm nos apoiando. Isso não seríamos nada sem a ajuda de todos vocês. Então, eu fico muito, muito grata pela tua presença aqui. Te passo a palavra para as suas finalizações e depois tem algumas outras despedidas aqui. Fico muito feliz que tem um instituto como o de vocês para poder ajudar essas pacientes, para ser uma voz cada vez mais forte em busca
de poder ajudar essas pacientes nas suas várias demandas, às vezes não só reprodutivas, né, mas para poder viver a sua sexualidade plenamente, para poder mostrar que tem outras mulheres como você, que isso não é uma raridade. A gente estima, né, Rokitansky, que 1 em cada 4.000, 1 em cada 5.000 mulheres. Então, são muitas mulheres como você, porque muitas vezes a pessoa fica pensando, né, por que isso aconteceu comigo? Então, eu acho que quando você tem um instituto como esse, você pode oferecer apoio e você pode ser uma voz mais forte na busca pelas exigências desse grupo, dessas pessoas que precisam ser atendidas, não só as demandas reprodutivas, mas o empoderamento dessas mulheres, a plena sexualidade através da dilatação, né, da neovagina. Então, eu acho muito importante que exista um órgão desse para uma instituição como essa para poder nos ajudar, né, nessa busca desse tratamento. Nós somos os efetores, mas a gente precisa da ajuda da sociedade como um todo para que a gente possa realizar esse trabalho. Eu acho muito importante que exista para a gente poder criar uma rede de assistência para essas pacientes. Exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho e agradecer às psicólogas e terapeutas que vêm desenvolvendo um lindo trabalho com grupos de apoio. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail contato@institutorock.org agora.br, e é muito importante que a cabeça de todas, o psiquê de todas esteja muito bem cuidado para estar pronta para várias ações, inclusive para um transplante de útero, né, Dani? Então, a importância dessa saúde como um todo, né, como você disse. Sim, é muito importante mesmo para aquelas pacientes que têm o útero, que não tem esse problema, quando elas buscam, eu trato, né, muitas pacientes inférteis, é muito importante o filho como para não ser com algo, a minha vida depende de eu ter filho ou não, mas a pessoa está bem, o casal está bem, e não algo como que vai salvar um casamento, mas é algo que vai completar um casal, né? Sim, então, exatamente. Eu acho muito importante ela ter uma boa saúde mental para poder passar muitas vezes pelo tratamento de reprodução assistida, que muitas vezes é um processo que demanda exames, alguns exames incômodos, muita expectativa. A gente sabe que bebê de proveta, mesmo para quem tem útero, as melhores chances são 50%, 60% de gravidez, então tem que ter uma resiliência, uma serenidade para poder passar por essas etapas até conseguir a gestação e o nascimento, mas vale muito a pena. É uma batalha que vale muito a pena. Muito obrigada. Queria agradecer também a todo o grupo do Instituto Rock, a Diana, nossa assistente. Muito obrigada. A gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente. A gente pode iluminar com informação e ajudar as mulheres a construir uma história de superação, de conquista, e ajudar a história da síndrome de Rokitansky no Brasil. É um prazer estar aqui com você. Dani, eu vou aproveitar para desejar boas festas a todos e um 2021 com saúde. Se Deus quiser, esperamos que no próximo ano a gente possa aí ter mais razões para comemorar, né, e que a gente possa aí passar por essa pandemia que levou tantas pessoas importantes, né, para muita gente, a gente aqui faz consultório, quanto sofrimento isso traz por privar as pessoas, né, de pessoas próximas, de pessoas queridas, de tantos artistas, cientistas, né, tantas pessoas importantes, tantos parentes. As pessoas falam assim, a pessoa é idosa, mas nem por isso as pessoas, a gente nunca está preparado para essa perda, e foi algo muito triste, e que a gente possa depois comemorar coisas positivas. Exatamente. Então, 2021, com saúde, sucesso para o seu projeto e muita qualidade de vida para todos, principalmente para as mulheres com Rokitansky. Para os nossos projetos, se Deus quiser, um ótimo ano. Obrigado pelo convite, obrigado para as pessoas que nos acompanharam, que mandaram perguntas, e eu fico à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, Dani. Obrigada a todos e uma boa noite.
Boa noite. Boa noite.